Sai do seu lugar enquanto eu me organizo aqui. Aí você dá um abraço, pelo menos 5 pessoas, e diz: olha como é bom ter você comigo aqui nessa noite. Sai do teu lugar e libera uma palavra sobre a vida dessa pessoa. Está começando a fazer calor. Está começando a fazer calor. Aleluia. Tem que correr, senão vai estourar o tempo. Ó. Aleluia, amém? Glória a Deus. Você está aí ainda, irmão? Será que eu posso ouvir um brado de vitória? Aleluia, pelo Senhor nós marchamos, amém? Aleluia, glória a Deus. Estava com saudade, eu passei, pode sentar, pode tomar o seu lugar. Irmãos, já são 8h35, eu vou ter que correr bastante aqui, entendeu? Mas eu queria que você me desse um pouco da sua compreensão, do seu tempo. Que coisa preciosa é tempo, viu, irmão? Não é dinheiro. Dinheiro a gente ganha, a gente perde, mas tempo a gente não recupera mais nunca. Então deixa eu te falar algumas coisas. Eu quero primeiro agradecer a Deus porque esses 2 meses foram 2 meses muito intensos e nós temos trabalhado intensamente e viajado muito a trabalho, e a gente ficamos alguns dias ausentes da casa do Pai aqui, congregar com a família Frutificando. Mas eu creio que tudo correu bem, estamos de volta. O Senhor nos levou e o Senhor nos trouxe em paz. Eu quero também compartilhar com a igreja que nessa última semana, nós viajamos no domingo, não foi isso, Mateus? E retornamos quarta-feira, não foi isso? À noite. Na convenção das empresas que eu trabalho. E lá na convenção estávamos eu, o Mateus, o Tiago, meu filho, e a Lauriane, E no final da convenção, de 2 empresas que eu trabalho com um grupo, para a glória de Deus, mais uma vez nós ficamos em primeiro lugar para a glória do Senhor. Então você pode celebrar o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Nós não buscamos ser vistos, mas Deus sabe do nosso coração. Alguns anos nós ficamos, já tem algumas plaquinhas lá. Eu dizia para Rafael nesse instante: Rafael, eu sou representante comercial, na linguagem popular nós somos vendedores. Representante comercial é só um nome bonito, Pagar mais imposto, pagar core, pagar outras coisas mais. Mas nós somos vendedores e nós temos algumas plaquinhas de homenagem à empresa Style Nordeste, que é a nossa empresa. Eu vejo Deus com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. E aí nós ficamos ali, ganhamos também uma premiação e nós colocamos já no nosso coração: vamos entregar a parte do Senhor. E assim nós já fizemos com muita alegria, porque como é bom entender que nada é nosso, tudo é de Deus. É Deus quem nos deu, é Deus quem nos confiou. E como é bom nós podermos sermos cooperadores do Reino de Deus. Então você que ainda não é um dizimista, um ofertante, eu quero dizer para você que a festa no inferno está grande por causa da tua infidelidade. Mas você pode acabar com essa festa. Você pode destruir o gafanhoto, o cortador, o migrador e devorador com um ato de fidelidade. Quando nós somos fiéis no pouco, Deus nos faz transicionar, Deus nos coloca no muito. Então fala para a pessoa do teu lado: Deus quer te elevar de nível. A questão é que você está brigando com Deus, com coisas tão pequenas. Sabe? Coisas que a traça e a ferrugem corrói. Nada trouxemos, nada levaremos. Então, irmão, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Tem gente dando a César o que é de Deus. Eu quero aproveitar só, daqui a pouco nós vamos consagrar. Alguém andava de bicicleta, daqui a pouco já está com a moto. Amém? Glória a Deus. Vai chamar. Amém? Levaram também, irmãos. Eu ainda vou entrar na mensagem, por isso que eu estou te pedindo um pouquinho de paciência hoje. Tanta coisa, Entraram por aquele canto ali na nossa igreja, semana passada, retrasada, não foi isso? Semana atrasada, não é retrasada, semana atrasada. Passada, atrasada e retrasada, é assim, Então, semana atrasada, desceram por aquela telha ali, colocaram a escada e subtraíram alguns objetos da nossa igreja. Levaram a televisão que estava aqui na frente,
levaram essa guitarra, levaram a pedaleira do João, levaram material da bateria, várias coisas da bateria, levaram, arrombaram aquelas portas lá em cima, o Fruit Kids, e levaram também os televisores que estavam lá em cima, os 3 televisores lá de cima, mais esse aqui, levaram 4 televisores. Nós não estamos projetando as letras das músicas, porque levaram os 2 notebooks da igreja, né? Então, levaram os cabos, vários cabos de conexão, de instrumento, eles levaram também. Deixaram aqui no caminho um botijão de gás e a câmera filmadora, né? Então, segundo informações, são 2 homens e uma mulher. Essa mulher está grávida, que Deus tenha misericórdia deles, que a polícia pegue eles e ensine eles a não roubar mais. Amém? Que eles se convertam ao Senhor Jesus. Amém? E aí nós já tomamos nossa posição, questão de segurança, nós estamos ampliando a segurança da igreja, né? E fizemos um vídeo na ocasião pedindo que as pessoas nos ajudassem, né? Então, conseguimos já 3 televisores. É isso? Amém? Você pode celebrar o Senhor por isso? Glória a Deus, amém? Aleluia. Uma já está aqui. É essa televisão que está aqui. Essa televisão ela tem uma função de os meninos ficarem dizendo para mim: pastor, o seu tempo acabou, ó a hora. Quando não é suficiente, eles chegam para mim e ficam sinalizando, o ministério sobe, entendeu? O pastor faz de conta que não está vendo nem ouvindo, mas tudo bem. Então tem essa televisão, tem uma outra televisão que está lá dentro, nós vamos trazer. Cadê o Tiago? Já pode deixar aqui, Tiago, nós vamos orar por ela daqui a pouco, consagrar o Senhor. Eu quero só apresentar, né? Uma segunda televisão, e a terceira televisão também já foi doada, falta só chegar, né? E precisamos só de mais uma televisão, amém? Só de mais uma televisão, mas estamos precisando com muita urgência do computador. Precisamos de um computador urgente, mas não pode ser um computador qualquer, porque o que roda nele é pesado, não é isso, Everton? Eles meninos aqui entendem mais dessa coisa aí, né? É pesado, então esse computador está orçado em aproximadamente uns 4.500, é isso? 4.500, é isso, Everton? 5.000, vou falar mais não, senão vai aumentar para 5.500. 5.000, então ele está orçado em aproximadamente 5.000, por isso que eles levaram o MacBook nosso, irmão, né? Os infiéis levaram o Mac, que Deus abençoe eles, mas que eles sejam presos, amém? Amém? Irmão, bandido tem que ser preso, e lá na cadeia ele vai ouvir o evangelho e vai se converter, e é assim que funciona, entendeu? Então, nós precisamos levantar essa oferta, né, para comprar esse computador de volta urgente para a igreja. Então, se Deus tocar no seu coração, irmão, se você desejar e quiser ofertar, depois do culto, nós vamos, né, fazer aqui um momento, sabe, onde nós, sei lá, você se compromete, passa o cartão ali, sei lá, você vai, o que Deus colocar no teu coração. Rafael, Wilma, ficam de pé, por favor, vocês dois. Wilma é a esposa do Abidiel, Rafael é o esposo da Ítala. Esse aqui é o Obed, toma conta das finanças, né? Não é da cidade de Edom, é da cidade de Olinda, por enquanto. Eis que te digo, será recifense. Amém? Então, procurem eles dois. E no final do culto, olha, pastor, eu senti o desejo de doar X. Pastor, aí tem gente que fica brigando, sabe? Irmão, não briga não, fecha os olhos. Entrega a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar. Eu já passei muitas situações difíceis na minha vida, já enfrentei muitas lutas. Mas temos vivido um tempo de muita provisão de Deus, porque quando nós entendemos, e hoje falamos na sala de fundamentos isso, quando nós entendemos o princípio da fidelidade ao Senhor, Deus honra. Irmão, não adianta você orar para Deus trazer multiplicação. Teu joelho vai arrancar o samboque, como diz a linguagem nordestina. Vai ficar ferida e não vai resolver. Porque oração não resolve, não repreende devorador. O que repreende devorador está lá em Malaquias, é a fidelidade, amém? Vamos responder todos juntos, o que repreende o devorador é o quê? A nossa fidelidade ao Senhor. O Senhor diz assim, por causa da tua fidelidade, repreenderei o devorador, o cortador e o brigador, amém? Deus abençoe vocês, amém? Ali está. Meu assessor está dizendo que eu tenho um assessor, irmão.
Ele está dizendo que nós podemos contribuir com espécie, Pix. Ah, pastor, eu quero dar uma oferta no cartão de crédito, eu quero parcelar isso. Amém. Glória a Deus. Mas amanhã, deixa eu dizer outra coisa. Você já me conhece. Independente da sua oferta, irmão. Eu só lamento que você vai ficar de fora. Mas independente da sua oferta, amanhã nós vamos comprar esse computador. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Hoje você tem que abrir, que a gente não consegue colocar o texto ali. Mas logo, logo a gente vai colocar. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Versículos 23 até o 27. Se você encontrou, você diz amém. Lucas capítulo 9, versículos 23 até o versículo 27. Eu vou ser bem rápido. Eu acho que meia-noite eu termino. Então, está tudo tranquilo. A gente até aprendeu a mentir na igreja, né? Amém. Pastor, faça isso não. Estou brincando, queridos. Lucas capítulo 9, versículos 23 até o versículo 27, diz assim. Alguém não encontrou esse texto ainda? Se você não tem Bíblia, irmão, física, junta com a pessoa do lado, ou pega a fila no celular do irmão aí. Amém? Diz assim. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, ou ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Amém? Baixe a sua cabeça. Vamos orar, falar com o papai. Dizendo: Pai, muito obrigado, louvado seja o teu nome, obrigado por essa oportunidade, obrigado por poder subir nesse púlpito. Eu sei, Pai, que aqui é apenas uma estrutura de cimento, mas eu não falo sobre a estrutura de cimento, eu falo sobre a atmosfera, ó Deus, espiritual que há nesse lugar. Eu sei que aqui, Senhor, tem anjos, sim, Senhor, dos céus que foram liberados, mas sobretudo tem a tua presença nesse lugar. Pai, nós queremos com muita responsabilidade, com muita humildade, Senhor, nós não queremos expor nenhuma linguagem de vaidade, nós queremos apenas compartilhar esse evangelho que lava, que liberta, que transforma, que purifica o homem. Pai, que esta palavra nesta noite, Deus, ela venha como flecha nos nossos corações, Senhor, e possamos, Pai, nesta noite, Pai, nos curvarmos diante de Ti, entregarmos as nossas vidas em Teu altar. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto vai falar sobre 3 coisas importantíssimas. Fala de muito mais coisas, porque pregador tem mania de dizer 3, 4, 6. Né? Então, para sintetizar, nós vamos falar de 3 coisas, que muito importantes, para aqueles que realmente querem caminhar com Jesus. Eu quero dizer para vocês que a caminhada com Jesus não é fácil. Muitos floreiam: venham para Jesus, a sua vida vai mudar, e realmente ela muda. E às vezes esse processo de mudança, ele é tão pesado, sabe, que alguns desistem no meio do caminho. Há muitas pessoas que dizem: eu quero a unção. Irmão, a unção, ela é representada pelo azeite. E para que o azeite venha, a azeitona precisa ser o quê? Então fala para a pessoa do teu lado assim: se você quer andar com Deus, você precisa ser esmagado, querido. E ser esmagado dói. Ser esmagado, eu fico imaginando a uva para fazer o vinho. O vinho representa na Bíblia, uma das representações na Bíblia do vinho é a alegria. Amém? Eu fico imaginando a uva, se ela pudesse falar, Everton, o que é que ela diria? Ei, por favor, não me esprema. Fala para a pessoa do teu lado: o melhor de Deus está dentro de você, que é a essência. A casca, irmão, é só uma embalagem. Mas quem nós somos na essência, quem nós somos verdadeiramente. Mas muitos, na verdade, querem as dádivas de Deus, querem a bondade de Deus, querem o amor de Deus, querem, sabe, a graça de Deus, mas não querem ser espremido. E o Senhor vai dizer assim: olha, aquele que quiser vir após mim, Ele poderia dizer assim: eu vou te dar um reino,
eu vou te dar a glória, eu vou te colocar num trono, eu vou abrir o celeiro dos céus. E tem promessas também acerca dessas coisas. Mas ele não diz isso, ele diz, aquele que quiser vir após mim, você precisa fazer algumas coisas que são muito importantes. E se você não fizer isso, vai ser difícil a tua caminhada para comigo, porque eu continuo caminhando, eu não paro. Jesus não parou em tempo nenhum, né? As pessoas que desistiram de caminhar com Jesus, alguns ficaram pelo meio do caminho, porque viram e perceberam que a caminhada com Jesus não é fácil. A caminhada com Jesus requer, primeiro lugar, renúncia. Irmão, e renunciar mexe com o nosso eu. Mexe com os valores que nós construímos ao longo de tantos anos. É como se você tivesse feito, olha, quebrar uma parede de gesso é fácil, sim ou não? Quebrar uma parede de tijolos já é mais difícil. Mas quando você encontra uma coluna de concreto no meio, e se for aquelas construções antigas, é muito mais difícil. Tem hora que você bate, parece que a picareta volta. Eu já tive essa experiência, irmão. Até porque pastor, ele é um pouco de tudo. Eu não mexo muito com elétrica, mas a gente já construiu, já cavamos base no sertão, né? Nós, aqui, essa igreja, toda essa estrutura aqui, nós já fizemos muita coisa aqui com a nossa mão de obra. E com os meninos também, de subir escada, descer e fazer, e ir para lá e puxar. Porque nós entendemos que nós estamos também adorando a Deus. E tinha momentos de coisas para nós fazermos, que a equipe dizia assim, olha, não dá, é muito difícil. Mas eu aprendi que o Senhor me chamou para ir adiante. Não parar jamais. Não desistir. Embora a tristeza muitas vezes tente nos assaltar, mas uma convicção eu carrego, que eu estou caminhando para Canaã. E de que nada nem ninguém vai roubar o que Deus depositou no meu coração. Nem circunstância, nem pecado, nem altura, nem profundidade, nem demônio, nem anjos, nem principado vai roubar as convicções que o Senhor plantou no meu coração. Por isso eu sempre estou dizendo, eu não vou parar. Repete comigo, eu não vou parar. Mas para isso, repete comigo, mas para isso, eu preciso renunciar. Irmão, a renúncia é um passo muito importante. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Este é o primeiro grande passo que nós precisamos dar nessa jornada de buscando um compromisso com Deus. A verdade é que nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos abrir mão do nosso pecado. Nós não queremos renunciar os nossos desejos impuros, nossos pensamentos ilícitos, a nossa roda de amigos que não edificam a nossa vida. Nós não queremos largar a prostituição, nós não queremos largar o adultério, porque a carne, ela não está sujeita a Deus. A carne, ela não está submissa a Deus. A carne, ela conflita com o Espírito. Então o que é que a nossa carne quer? Tudo aquilo que se opõe a Deus. E quando eu quero seguir a Jesus, a nossa carne começa a se levantar para nos governar. Ninguém quer ser segundo, ninguém quer ficar para depois, ninguém quer esperar, ninguém quer receber o resto. Todo mundo só quer primícia, todo mundo só quer o melhor, todo mundo só quer o trono. Ninguém quer ser segundo, ninguém quer esperar, todo mundo quer fazer a sua vontade. Há muitos cristãos que dizem assim, olha, eu sou muito bom, mas não pisa no meu pé não, que eu vou rodar a baiana. Está amarrado em nome de Jesus. Baiana é coisa de macumba, irmão. Não que as mulheres baianas sejam macumbeiras, me entendam. Mas essa linguagem, eu vou rodar a baiana, é uma linguagem demoníaca. Então diz assim, eu vou rodar a baiana. Eu sou bom, mas não piso meu pé não, que eu vou atrás e vou largar ali uma bofetada, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. É o eu, é a carne. Homens que tratam mal as suas esposas, mulheres que tratam mal os seus maridos, porque a carne quer governar. Fala para a pessoa do teu lado, ei, nada além do Senhor pode governar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nada além do Senhor pode governar o seu coração. Não deixe que a carne governe sobre você, meu irmão. Você precisa abrir mão. Pastor, o Senhor, então o Senhor é o santo. Não, eu sou santificado no Senhor. Eu luto todos os dias, lutas talvez maiores do que muitos de vocês lutam, para dizer, Senhor, usa-me, seja feita a tua vontade na minha vida. Porque a carne, irmão, é tendenciosa. Queridos, o ramo em que eu trabalho, vendas, você sabe que quem é vendedor não tem salários. Tem algum vendedor aqui? Amém, que Deus abençoe vocês. Depois eu vou dar a receita para vocês. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Ganharem plaquinhas, sabe? Serem premiados. Vou dar uma receita para vocês. Está lá em Malaquias 3:10. Amém? Guarda aí.
Irmão, quem trabalha com vendas não tem salário. O salário tanto pode ser X, 2X, meio X, sem nenhum X. Como diz a calculadora zero, não é? Zero, mas também pode ser grande. O que vai determinar o que vai quantificar o seu salário, é o quanto você trabalha com aquele produto, quanto você se empenha para alcançar seus objetivos. É assim ou não? Ok? Então eu descobri, irmão, que vendas pode deixar uma pessoa rica. Vendas pode deixar uma pessoa rica. Agora você vendedor, irmão, se tu não tem esse dom, se tu não foi chamado para isso, não se mete não. Porque tem um processo, e aí é um outro grande problema. Muita gente não se submete ao processo, só quer a conquista. Todo mundo só quer o resultado, mas não quer caminhar debaixo do processo. Então eu descobri que se você se envolver, trabalhar, se dedicar, Everton, com vendas, você vai ganhar dinheiro. Pastor, então por que o senhor não quer ganhar dinheiro? Porque o meu Senhor é outro, não dinheiro. Eu não corro atrás das coisas, meu trabalho, porque precisamos trabalhar, é bíblico, vai ter com as formigas ao preguiçoso. Aquele que não quiser trabalhar também não coma. Então por isso eu preciso trabalhar. Do suor do teu rosto você vai o quê? Comer. Então é bíblico. Ei, mas o meu trabalho não é o fim, é um meio. O trabalho não governa sobre a minha vida, irmão. Então, quanto mais eu me dedico para Deus, quanto mais me envolvo nas coisas de Deus, mais Deus me abençoa. Você está entendendo? Então, fala para o irmão assim, para de estar dando murro em ponta de faca, irmão. Tu vive correndo atrás do vento. Por favor, irmão, desperta, deposita a tua vida no Senhor. Para isso você precisa renunciar ao desejo de querer ficar rico. Irmão, quem quer ficar rico, cai em desgraça. Eu não quero ficar rico, porque o rico ama o dinheiro. Eu só peço a Deus, feito disse Augusto, Senhor, não me deixe ficar rico, para que de rico eu me torne avarento. Tem gente que precisa de um carro. Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus dá um carro, o cara deixa de vir para a igreja. Deus me dá uma casinha, eu queria uma casinha, e Deus dá uma casinha de praia, o cara deixa de vir para a igreja. Não, pastor, porque eu preciso cuidar da minha família. É um legalismo. Não, porque a minha família... Eu não vejo a Bíblia dizendo, buscar em primeiro lugar a sua família e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não vejo isso, irmão. Isso é a cantiga do demônio. Nós devemos cuidar da família sim. Nós precisamos ser sacerdote da nossa casa sim. Mas em primeiro lugar na nossa casa é o reino, amém? O Senhor precisa ser governo, primazia, excelência na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Aonde for, para a direita, para a esquerda, o Senhor. E por detrás ou por diante, o Senhor tem que governar sobre tudo. Aí entra uma geração diz, eu preciso cuidar da minha família infiel, está enforcado no trabalho a semana todinha e acha que a igreja é que está atrapalhando a vida dele com a família. Traz a tua família para a casa do Senhor, irmão, vai orar com ele, traz os teus filhos para dobrar o joelho, leva os teus filhos para a salinha, vai se envolver. Já fez a inscrição para a escola de fundamentos? Já se inscreveu? Procura Everton aí no final. Vai lá no site da igreja, não é isso? Não está lá, é você mesmo? Ele é o site. Então procura Everton, vai lá, faz a tua inscrição, escola de fundamentos. Irmão, nós estamos participando da escola de fundamentos. A princípio, essa primeira turma está sendo só para líderes e facilitadores. Irmão, eu voltei quando eu tinha cabelo. Cara, como é bom, escola bíblica dominical, irmão. Fala para o irmão, ei, uau, a família frutificando agora tem EBD, aleluia, glória a Deus, amém. Irmão. Glória a Deus. E essa EBD chama-se Escola de Fundamentos. Irmão, é o beabá. Se você tem fome, você não vai ter desculpa para dizer, na igreja não aprende porque não quer primeiro. Entendeu? Mas agora tem. Fala para o irmão, tem pão e tem água para você, irmão. Amém? Então, o que é que nós precisamos fazer? É renunciar. Quando Jesus iniciou o seu ministério e chamou os primeiros discípulos, percebemos que algo em comum aconteceu entre eles. Todos eles tinham compromisso, sim ou não? Todos tinham compromisso. Fala para a pessoa do teu lado assim, Deus não chama desocupado. E se tu tem um chamado, Deus vai te dar um emprego, para te chamar, para tu se ocupar mais ainda. Porque Deus não chama desocupado. Cara, o que é que nós estamos fazendo do nosso tempo? Quanto é que nós estamos dedicando o nosso tempo para o Senhor? Gente, é muito pouco, só a quarta-feira e o domingo, irmão. Você acha que gotas da quarta e do domingo são suficientes para encher o teu vaso? Sabe, para encher a tua lamparina?
Precisamos ir mais, precisamos mais de Deus, precisamos nos envolver, porque quando nós vamos nos envolvermos com Deus, nós vamos morrendo. O nosso eu vai morrendo e Cristo vai vivendo em nós. É por isso que as pessoas começam a olhar e dizer: como você mudou, como você está diferente. Não estou diferente porque eu seja merecedor, eu não estou diferente porque eu simplesmente estou buscando uma capa, eu estou diferente porque o Espírito de Deus agora habita em mim, e as coisas que eu fazia eu não faço mais, eu agora renuncio ao pecado, eu digo não para o pecado, eu digo não para as coisas erradas, e digo sim para Jesus. Mas você é tolo? Não, eu não sou tolo, eu estou sendo sábio, porque eu estou ouvindo a voz do Espírito. Então você vai ver que todos esses homens que foram chamados, eles tinham compromisso. Todos tinham compromisso. Ah, pastor, mas eu estudo, eu faço faculdade. Glória a Deus. Faça faculdade. Mas pastor, eu trabalho durante o dia, faço faculdade à noite. Irmão, olha, lá em São Paulo tem academias que funcionam de madrugada. Eu acho que aqui já tem, não sei. Quem malha aqui? Quem vai para a academia aqui? Levante a mão. Uma geração de... Túlio, qual a hora que abre uma academia? 5 da manhã, o passarinho está acordando, o cabo já está malhando. Agora, por que ele vai de 5 da hora da manhã malhar? Porque ele está preocupado com o quê? Com a saúde, com o corpo. Às vezes é a vaidade do corpo. Às vezes não é só a saúde, é a vaidade do corpo. Por que ele vai? Porque ele quer estar bem na fita, ele quer se apresentar bem. O que é que nós estamos dando para Deus? Aí sacrificamos, porque são coisas que vão trazer benefício para nós. Só que nos esquecemos que nós somos tricótono, corpo, alma e espírito. Precisamos alimentar nossa alma. Mas acordamos para poder dar de 5 horas. Eu preciso estar de 4h30 acordado, de pé, para ir para a academia. Correto? Sai da academia, vai malhar em média 1 hora. Sai da academia das carreiras, volta para casa, toma um banho. Às vezes já vai direto para o trabalho. Do trabalho, sai do trabalho, vai encarar uma faculdade. Porque você está buscando aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe importa. Você não quer renunciar mais um pouco do seu tempo para estar com o Senhor. Aí você vai dizer: eu estou muito ocupado. Fala para o irmão assim: irmão, você precisa remir o tempo, porque os dias são maus. E essas renúncias, ela passa por um crivo que tem uma ordem. Primeiro, a renúncia do corpo. Eu não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está lá em 1 Coríntios 6,19. Então a primeira renúncia, repete comigo, primeira renúncia, traz o crivo do corpo. Eu preciso entender, irmão, que o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós falávamos hoje na sala que pessoas que se vestem indecorosamente, eu não estou pregando usos e costumes, não é sobre isso, mas o que a gente tem visto hoje é um desfile, sabe, de roupas sensuais dentro da igreja. É vergonhoso isso. O seu corpo, meu irmão, o seu corpo, minha irmã, é templo do Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir para você entender. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, por favor, cuidado com o que você está fazendo com ele. Só que em nome da vaidade, não queremos renunciar o nosso corpo. Ter vida de exercício é importante, e eu preciso voltar para a academia. Eu já falei para minha esposa que amanhã, se Deus permitir, a gente vai voltar a caminhar, aquecendo os cambitos para depois voltar para a academia. Sabe, mas não é fazer do corpo uma adoração. Eu preciso renunciar, porque a carne quer o que? A vaidade. A carne quer mostrar, mas o Espírito quer esconder, irmão, para que Jesus seja glorificado. Mas nós brigamos tanto com isso, sabe, porque priorizamos aquilo que está nos trazendo o quê? Satisfação. Só que essa satisfação, ela é efêmera, é passageira, ela é momentânea. Então eu preciso, irmão, renunciar ao meu corpo. O meu corpo, ele precisa adorar o Senhor, e não eu adorar o meu corpo. Porque o que nós estamos vendo ultimamente nas mídias, nas redes sociais, né, são as pessoas adorando o corpo. Fala para o irmão assim: é trapo de imundícia. Vai virar pó. Vai virar pó. Fala assim: ei bonitão, ei bonitão. Todo respeito, meu Túlio. Vai virar pó, Túlio. Não que você não vai deixar de malhar, não é isso não, irmão. Até porque você tem uma história sobre isso. Sabe, mas não é fazer do corpo uma adoração. Sabe, nós precisamos construir um altar de adoração ao Senhor, querido.
Só que é difícil renunciar a isso, porque o mundo oferece coisas que dizem que é bom. Olha o que diz o texto lá em João 2, 1 João 2, 15 e 17. Eu estou correndo um pouquinho, está dando para vocês entenderem? Diz assim, ó, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já parou para entender esse texto? Quando você ama as coisas deste mundo, está dizendo que Deus não habita em você, irmão. É que você está preenchendo o seu coração com as coisas desse mundo. E você preencheu de uma forma tal que você não consegue mais largar, você não consegue renunciar. Você precisa passar por um processo de descapitização. Porque você se apegou tanto às coisas desse mundo que você acha que é normal, pastor, é nada demais, tem nada a ver. Todo mundo faz, pastor. Não, nós precisamos renunciar. Repete comigo, eu preciso renunciar. Olha o que diz lá em Hebreus 12, 1. Portanto, nós, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecados contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha, está dizendo que Jesus, ele suportou, ele renunciou por amor. Saibam que nós estamos rodeados, irmão, você não está vendo, mas nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Cada voz, cada palavra que você libera, está sendo anotada. Cada atitude que você faz, Deus está vendo. E você está achando que é normal. Fala para a pessoa que está do seu lado, os olhos do Senhor estão em toda parte. Cuidado por onde você anda, cuidado com quem você conversa, cuidado com o modelo de vida que você está vivendo. Cuidado, abra seus olhos. Abra seus olhos. Mas temos uma língua ferina. A nossa língua, irmão, parece que não, ela coça para falar da vida dos outros, não é assim? A Bíblia diz lá em Provérbios, e nós lemos isso a semana passada, lembra, Everton? As 6 coisas que Deus não suporta. A 7ª ele abomina. Aquele que semeia contendas. Sabe, igreja? Mas isso passa pelo crivo da renúncia. Tem gente que tinha a unção da fofocagem. E tem que orar e dizer, Deus, purifica a minha língua. Purifica a minha língua. Porque isso é pecado, irmão. Eu preciso renunciar ao que eu fazia. Porque eu estou em Cristo. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas velhas. Então fofoca é coisa passada. Nosso Deus é o Deus de coisas novas. Se você está fofocando é porque você está preso ao passado. Entendeu? Se você está mentindo é porque você está preso ao passado. Se você está adulterando é porque você está preso ao passado. Se você está se prostituindo é porque você está preso ao passado. Você precisa ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem liberta? É Cristo, irmão. Cristo é a verdade que liberta. Eu preciso renunciar, Everton. Isso que o mundo me oferece, isso que o mundo está me dando. E dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Olha que Satanás ofereceu a Jesus várias coisas, mas ele renunciou, ele disse não. Lembra quando Jesus foi levado ao deserto? Lembra disso? Ele passou por 3 tentações. Mas o que ele fez? Ele disse não. Ele estava com fome. Ele aceitou transformar as pedras em pães. Ele podia sim ou não? Mas ele não fez. Porque ele disse, eu não vou negociar com o diabo. Eu não vou ceder às tentações. Fala para o irmão, ei, você precisa renunciar às propostas que o diabo tem colocado diante de você. Diga não ao pecado. Eu preciso renunciar o corpo, mas eu preciso também renunciar, ter a renúncia na alma. Lucas 14, 26 diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu. Olha o culto que as pessoas estão fazendo aí à família. Não, pastor, é porque o domingo é o dia de eu estar com minha família. Eu queria que Jesus voltasse no domingo, irmão. Pega um bocado de gente na praia. Não que praia seja pecado não, irmão. Praia é bênção, irmão. Mas é que as pessoas negociam. Sabe, não tem disposição. Não tem prioridade com as coisas de Deus.
E por isso elas estão alimentando a sua alma com coisas que elas acham que vão ficar saciadas. Fala para a pessoa do teu lado assim: só Deus preenche o teu vazio, com todo respeito, infiel. Só Deus. Só Deus. Nada, nem ninguém. Pastor, porque o senhor disse infiel? É porque nós somos infiéis. Somos, irmão. Toda hora a gente quer dar jeitinho para encher o vazio com outra coisa, sim ou não? Eu preciso renunciar ao corpo, mas eu preciso ter a renúncia da alma, irmão. Minha alma precisa ser alimentada, nutrida, sabe, fortalecida no Senhor, com oração, com Bíblia. Irmão, nós estamos com esse estudo. Cara, como está massa, Everton. Meu irmão, eu estou me sentindo, sabe, de verdade, dos anos 92 por aí, entendeu? 93, quando a gente entregou a vida para Jesus. Cara, como é massa, de verdade. Eu disse, até tem hora que eu choro, né? Na hora que eu estou falando lá. Não é emoção não, irmão. É a paixão que eu tenho na minha alma por Cristo. Sabe, que quando fala de Jesus, realmente algo mexe dentro de mim. Sabe, só que essa renúncia, ela é diária, ela é constante, ela não pode ser, eu não posso amar a minha esposa mais do que a Cristo. Miserável homem que sou, se eu amar mais a minha esposa do que a Cristo. Eu tenho 2 netos, tem um cidadão menorzinho que está ali, né? É o Benício, eu amo o Benício, eu amo o Benjamin, mas eu amo mais o Senhor. Eu amo meus filhos, mas eu amo mais ao Senhor, irmão. Eu amo minha esposa, e Deus sabe, e ela também sabe, e agora vocês estão sabendo. Mas eu amo mais ao Senhor, irmão, porque Deus é prioridade da minha vida. Importa agradar a Deus e não aos homens. Então, a quem você tem agradado, querido? A quem você tem agradado? E eu preciso também ter a renúncia no meu espírito. Irmão, estou pulando muita coisa aqui, para a gente poder já fechar, que já são 7:10. Mas eu preciso também ter a renúncia no meu espírito. Olha o que diz lá em Mateus 6:33, é um texto que eu amo muito. E diz assim, olha: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas estas coisas vos serão. Tem gente que em nome do sucesso está se separando. Tem gente que em nome do sucesso está abandonando a igreja, a caminhada com o Senhor. Tem gente que em nome do sucesso, sabe, está abandonando os filhos. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Um dia você vai morrer, não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma, irmão. Olha, quando o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está lá o texto, e todas essas demais coisas, ele vai falar antes, lá de Mateus, ele vai falar um pouquinho antes sobre as demais coisas. Ele vai dizer assim, olha, estou terminando, presta bem atenção. Olha, olhai as aves dos céus. Observe bem os pássaros. Eu vou trazer na linguagem nordestina, né? Observe bem os passarinhos, né? Assim, nossa linguagem, né? Observe bem os passarinhos. Não semeiam e nem cegam. Eu vou traduzir isso para você. Eles não ajuntam em celeiro, sabe? Eles não trabalham fazendo um intercâmbio, aplicando na bolsa, né, de valores, né, tesouro imobiliário. Não. Mas observe, o Senhor manda observar. Aí já tem uma chave poderosa. Porque para observar, presta bem atenção, irmão. Porque nós estamos num tempo de muita correria. Para observar, eu preciso fazer o quê? Parar. Veja que o próprio Deus, a cada dia que ele fazia algo, e viu Deus que era bom, Deus parava e contemplava. Então, Deus está nos convidando através desse texto, dizendo, parem, em meio ao corre-corre da vida. Parem em meio a essa correria, essa busca desenfreada pelas coisas. Pare em meio a esse envolvimento com a tecnologia que está nos prendendo, está nos cercando, nos escravizando. Irmão, ninguém consegue viver mais sem celular. Irmão, esqueça a esposa, mas não esqueça o celular. É assim, não é? Esqueça do marido, mas não esqueça o filho no banco traseiro do carro, mas não esqueça o celular. É assim que as pessoas estão. As pessoas ficam perturbadas quando esquecem o celular. Sim ou não? Isso só acontece comigo? Acontece com mais alguém aqui? Está no meio do caminho, então vou buscar meu celular. Volta, é ou não é? Mas cadê a Bíblia? Entendeu?
Cadê a vida com Deus? Então, meu irmão, nós estamos colocando as coisas em primeiro lugar. E aí estamos dizendo para Deus: Deus, eu não preciso de você. Aí Ele diz: pare, observem, olhem as aves dos céus, que elas não semeiam, nem cegam, não ajuntam em celeiro. E todos os dias, não são alguns dias, fala para o irmão assim: todos os dias, a provisão do Senhor te alcançará. Fala, Pai, mais uma vez: todos os dias. Fala forte, irmão: todos os dias, irmão. Melk, todos os dias. Não são alguns dias, todos os dias. Então pare, observe, porque todos os dias o vosso Pai celestial as alimenta. Fala para o irmão assim: você está correndo atrás do vento, cara. Tem provisão de Deus para você. Passe a contemplar o que Deus tem, não o que o mundo te oferece. Passe a viver o que Deus quer e não o que o mundo quer te dar, por favor. Não negocie isso, por favor. Eles: pare, observe. Aí, tá bom, ótimo, que massa esse exemplo. Eles: mas tem outra coisa para falar para vocês. Todos os dias o Pai alimenta. Então isso tem a ver com sustento, sim ou não? Sim ou não? Porque roupa não sustenta, calçado não sustenta, casa não sustenta, nós precisamos comer. Amém? Você pode ter tudo, se não tiver comida não adianta de nada. Ok? Então ele está falando sobre nutrir o corpo. Mas esse corpo aí é espírito. Ele está falando da necessidade que nós temos, que nós precisamos nutrir nosso espírito, nos alimentar com a palavra. Ele não está falando de uma provisão, de um alimento físico. Ele está falando de um alimento espiritual. A hora ele vai dizer assim: ah, você está achando pouco isso? Tem outra chave para você. Olhai os lírios do campo. Quem já viu um lírio, irmão? Quem já viu um lírio? Quem já viu um lírio? Essa geração não sabe mais o que é lírio, não, né? Lírio é feito uma rosa, assim, um pendão assim. É lindo o lírio. É muito bonito. E tem diversas cores de lírios. Aí ele fala assim: olhai os lírios do campo. Eles não costuram. Na linguagem bíblica, eles não fiam e não tecem. Eles não costuram, eles não fiam e não tecem. E Salomão, o homem mais rico na Bíblia, quem foi, igreja? Qual foi o homem mais rico na Bíblia? Salomão. Salomão chega a dizer que nada do que os olhos dele desejaram, ele poupou. Olha para aí. Salomão foi muito rico, mas muito rico mesmo. Aí o texto diz de Mateus, diz assim: olha, primeiro parem e observem as árvores. Agora também observem os lírios do campo, que não fiam nem tecem. E Salomão, nem Salomão com toda a sua riqueza conseguiu se vestir sequer igual a um deles. Então Deus está dizendo assim: é sustento que você precisa, eu também tenho para você. Eu não sei se você entendeu, irmão. Tudo que você precisa, Deus tem. A questão é que você está correndo atrás de coisas para se sustentar, achando que vai se nutrir e ficar de pé, e terceirizando o reino de Deus. Então eu preciso renunciar o meu eu. Eu preciso ter uma vida, irmão, de disciplina. Sabe, isso é importante para que a minha vida com Deus seja fortalecida. Eu não posso ler a Bíblia esporadicamente. Quem come aqui esporadicamente? Hoje, quem ainda não comeu hoje? Só se tiver um propósito, né? Todos já comeram hoje? Eu já fiz hoje 2 refeições boas, viu, irmão? Eu como bem, eu como valendo. Não me chama para almoçar não, que eu vou comer de verdade. Sabe? Mas e a vida com Deus? E o tempo com o Senhor? Onde está? Temos tempo para tudo, irmão. Para a academia, para o futebol. Temos tempo para ir para um restaurante, para uma lanchonete. Temos tempo de confabular com as pessoas, de falar de bem, falar de mal. São escolhas. Mas o tempo com o Senhor, onde está? Então o que vai determinar, sabe, o nível da minha intimidade com Deus é o quanto eu busco. Se eu busco pouco, pouco eu tenho de Deus. Se eu busco nada, nada eu tenho. Mas se eu busco muito, muito eu tenho de Deus. E quanto mais eu busco, mais Deus se revela. Então eu preciso, repete comigo, eu preciso renunciar, mas eu preciso também ter uma vida de disciplina. E essa vida de disciplina envolve leitura da palavra e oração.
Se eu não ler a palavra, se eu não orar, eu não vou viver uma vida com Deus. E por último, irmãos, eu preciso urgentemente perseverança. Eu preciso perseverar na minha caminhada com o Senhor. Olha o que diz lá em Marcos 13:13. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar. Aquele que perseverar. Fala para o irmão, pergunta para o irmão, você está perseverando? Ou você, diante das suas necessidades, está negociando? A Bíblia fala da história de um homem, eu vou já até fechar aqui para não me estender mais. A Bíblia fala da vida de um homem chamado Esaú. Ele chegou da caça e não tinha caçado nada. Ele estava faminto, ele estava com muita fome. E o irmão tinha preparado uma comida muito saborosa. Quem era o irmão dele? Jacó. E ele faminto, ele era o primogênito. Ele tinha direito à primogenitura. Ok? O que foi que ele fez? Ele negociou o direito dele por uma necessidade. Qual era a necessidade dele? Comer. Quem tinha comida? O irmão. E ele disse o quê? Eu te dou o meu direito, se você me der um prato de comida. Tem gente negociando a eternidade por um beijinho, por uma saidinha, por uma mentira, por um engano, por uma ambição. Tem gente negociando a eternidade por uma necessidade de imediato. Um certo missionário falou, em certa ocasião, assim: nem tudo que eu pedi a Deus, Everton, Ele me deu. Saiba de uma coisa, que nem tudo que você pedir a Deus, Ele vai te dar. Não vai. Ô Melqui, você dá tudo às suas filhas que elas querem? Tudo que elas querem, você dá para ela? Por quê? Tem coisas que elas querem, mas não é bom para ela. E você, como pai, sabe o que é melhor para ela. Fala para a pessoa do teu lado: papai sabe o que é melhor para você. Então, mas o que elas precisam, você procura prover, sim ou não? Então, nem tudo que nós pedimos a Deus, Ele vai nos dar. Mas tudo que nós necessitarmos, Ele vai prover. Quer seguir Jesus, irmão? Se posicione. Renuncie. Para de estar tendo Jesus como um conto de fada, como um amiguinho de algumas horas. Para de olhar para Jesus como o gênio da lâmpada, que vai dizer para você: o que é que queres que eu te faça? Quantos desejos você quer? Você tem direito a 3 pedidos. Para de trazer Jesus para a sua conveniência existencial. Apresente a Jesus a sua vida, o seu pecado, se prostre diante dele, confesse e deixe. E você gozará de paz para a sua alma. Você pode se colocar de pé, por favor? Renúncia, disciplina e perseverança. Quer seguir Jesus? Você precisa renunciar. Você precisa entrar numa vida de disciplina, vida com Deus. E você precisa perseverar até que Ele venha. Até porque Jesus está voltando, igreja, e a volta de Jesus, ela não vai acontecer de forma que nós vamos ser avisados: olha, Ele está chegando agora. Não. As virgens estavam dormindo. Elas estavam dormindo. Mas 5 tinham azeite. Eram chamadas de prudentes. 5 tinham lamparina, tinha vestes, mas não tinha azeite. Eram chamadas de tolas, loucas, nesses. Então, deixa eu te falar uma coisa: Jesus está voltando. E a pergunta é: você tem renunciado? Você tem tido uma vida de disciplina, vida com Deus, leitura da palavra, oração? Você acha que só o culto da quarta e do domingo é o suficiente?
Você tem tido uma vida de perseverança? Não, as coisas não acontecem do dia para a noite. Nós precisamos perseverar até que Ele venha. Eu não posso renunciar, sabe, o meu Deus, eu tenho que renunciar ao meu eu, e não o meu Deus. Você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a sua vida, eu não sei por onde você tem andado, o que você tem feito. Eu não sei como é que está a sua vida. Uma coisa eu sei, se você está longe de Deus, você está caminhando a passos largos para a destruição. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas hoje, diz o Senhor, ao ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Estamos presos, apegados às coisas desse mundo, e por isso temos dificuldade de renunciar. Temos dificuldade em mantermos uma vida de disciplina e perseverança diante do Senhor. Alguns chamam os cristãos de loucos. Quando Jesus voltar, eu quero ver a loucura de verdade. O Evangelho para aqueles que não creem, de fato é loucura. Mas para aqueles que creem, é o amor de Deus, é poder de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Quando a coisa aperta, a primeira coisa que você diz, ai meu Deus, né? Não deixa apertar não, irmão. Vem para Jesus. Alma cansada, vem para Jesus. Entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Pastor, mas como é que vai ser amanhã? Amanhã Deus proverá, irmão. Só entrega para Ele, porque o resto Ele vai fazer. Ele vai mudar tudo, Ele vai colocar, vai arrumar a casa. E quando Ele arruma a casa, Ele tira algumas coisas que estão tomando lugar errado na sua casa. Está atrapalhando a tua vida. Ele vai abrir algumas gavetas, Ele vai tirar algumas coisas que estão escondidas dentro de você e vai jogar fora. E interessante que Ele não vai contar nada para ninguém. Ele vai curar você, Ele vai restaurar a sua vida e vai te fazer uma nova criatura. Baixa a sua cabeça. Se você entrou aqui nessa noite, está distante do Senhor, e você quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus, nós estamos te dando essa oportunidade. Não se demore, meu irmão. Não deixe para amanhã. Isso não é um conto de fadas, é a palavra de Deus. Se você está distante do Senhor e quer se reconciliar com Ele nessa noite, eu quero orar por você. Eu convido você, aonde você está, você só acena. A igreja está de cabeça baixa. Nós vamos orar por você. Alguém vai até você e vai fazer essa oração. E se você quer isso nessa noite, se você quer mudar a sua vida, se você quer deixar Jesus entrar no seu coração, a luz do céu entrar na sua vida, só acena para a gente quer orar por você. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Nós vamos orar. Quando você assim não faz, não entrega a sua vida para Jesus, você está se julgando dono da sua vida. Então você dará conta dela. Pai, nós te louvamos por essa noite incrível, por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo nesse lugar.